Olá, meus queridos inscritos, queridos futuros inscritos, guerreiros, não é? Batalhadores que estão aí na luta, se preparando para enfrentar os desafios acadêmicos que estão pela frente. Bom, no vídeo de hoje a gente vai responder, não é? De forma bem prática e dinâmica, uma pergunta que é feita nos grupos que a gente visita. O que eu faço para estudar sozinho? Qual é a melhor estratégia para estudar sozinho? Como posso montar, né, a forma mais ideal? Qual seria a forma ideal para se estudar sozinho? Não é? Essa pergunta é feita, gente, é bem legal a gente entender por que essa pergunta é feita. E às vezes quando as pessoas vão para os grupos fazer essa pergunta, elas vão, de certa forma, às vezes com uma ansiedade muito grande, uma expectativa muito grande de obterem respostas, porque às vezes é a única solução que ela tem, estudar sozinha, né? Ou sozinho. Por motivos variados, né? São vários os motivos, e eu já passei por isso, porque eu fui autodidata de 88 para 89, né? Quando eu comecei a estudar inglês, comecei a me interessar pelo inglês, eu comecei sozinho, gente. Eu comecei sozinho e eu me identifico muito com essas pessoas, não é? Então, é uma pergunta que é feita porque a pessoa está no momento em que ela não pode pagar um curso de pré-vestibular ou preparação para Enem, ou o que seja, não é? Ela não pode pagar um curso de idiomas e em muitas situações também ela pode pagar, mas ela não tem tempo, não é? A própria escola em si está tomando o tempo dela todo, né? Que hoje em dia, ensino médio, por exemplo, gente, carga total, né? A gente sabe muito bem como é que funciona o processo. Então, tem como pagar, mas não tem tempo, né? Então, qual é a forma, né? Qual é a estratégia ideal para esses alunos superarem isso, né? São vários professores, vários canais de YouTube, vários grupos, várias páginas na internet, elas falam de formas variadas, gente. Nós não devemos menosprezar nem desprezar, tá? Tratar com indiferença nenhuma das técnicas ou estratégias montadas por professores experientes, né, no mundo inteiro, né, ao redor do mundo, principalmente nos daqui do Brasil, que vocês assistem também os vídeos e sala de aula, estudam com seus professores e também vão atrás de outros recursos na network, né? E consegue muita gente dando várias dicas legais. Eu digo para vocês que muitas das dicas são dadas, eu acredito, gente. Então são professores muito competentes que estão tentando ajudar, tá bom? Assim como nos grupos também, muita gente vai ali, responde sua pergunta e diz, olha, aí coloca o link de um vídeo bem legal que serviu para ela e funcionou com ela. Isso não quer dizer que vai funcionar, aquela estratégia vai funcionar com você, tá bom? Cada ser humano, cada um tem sua forma de aprender, gente. E os caminhos das mentes de cada um ainda é uma incógnita. A neurociência cognitiva explica melhor isso aí. Mas aí vocês leiam depois arquivos sobre neurociência cognitiva, vocês vão entender isso aí. Mas é muito complicado, tanto que professores preparam suas aulas, né, para o mais simples aluno, o mais simplório, aquele que tem mais dificuldade, até o mais complexo aluno que ele vai desafiar o professor na sala de aula com o conhecimento que ele tem e a forma rápida que ele tem de entender as coisas e querer sempre coisas novas, tá bom? Então, cada um tem sua forma. Só para vocês entenderem esse prólogozinho que eu estou fazendo para vocês, para não demorar para a gente ir direto ao ponto, é para vocês entenderem que nem toda estratégia, nem toda forma de aprender que um professor passa, tá? Ela é adequada ou ela é inadequada. Ela pode ser julgada adequada ou inadequada, tá? Vai muito da adaptação de cada um ou da adaptação da estratégia o pretenso, né, autodidata, né? O pretenso, não é? Futuro autodidata, né? Tanto da estratégia para ele como dele para a estratégia, é uma questão de adaptação e adequação, gente. Mas com esforço que você fizer, com disciplina e foco, você vai conseguir, com certeza, fazer isso, tá bom? Então, vamos lá. O que eu digo para vocês? Eu montei essa estratégia ao longo do tempo, né? Vamos lá. É muito tempo, gente, que a gente vai analisando as ferramentas tecnológicas, a rede, não é? Naquele meu tempo, em 88, eu não tinha esse recurso que vocês têm hoje, gente. Então, eu juntei a fome com a vontade de comer. Eu juntei o útil ao agradável, não é? E o que resultou? Resultou de uma mutação, né? Resultou de uma metamorfose aí, bem legal,
que foi o seguinte: o que eu fui no passado e o que eu gostaria que tivesse do hoje, do passado, para que eu pudesse lá naquele tempo estudar, não é? Então, o que eu acharia interessante de hoje lá, não é? E, gente, quase tudo, viu? Quase tudo nós vamos ter aí, vou mostrar para vocês como foi montada essa estratégia. É uma sugestão, gente. Volto a dizer para vocês, pode funcionar com muitos, como pode funcionar com poucos. Eu espero que funcione com muitos, eu espero que vocês gostem bastante. Algumas das minhas dicas aqui vocês já estão fazendo, não é? Eu estou falando agora com pessoas que já estão fazendo determinadas coisas que nós vamos mostrar para vocês aqui, porque você está aí, gente, você está aí procurando cada vez mais formas diferentes de você entender, de você compreender, de você estudar, de você massificar conhecimento, se alimentar, porque, gente, é uma luta, é uma batalha. Você tem que, sabe, se agarrar com um leão todos os dias. Quem está estudando para concurso público, quem está estudando para Enem, quem está estudando para mestrado, para doutorado, gente, não é brincadeira. Eu entendo o sofrimento de vocês, eu entendo, eu sei da força de vontade de vocês, né? Do foco que vocês têm, da disciplina que vocês estabelecem para a vida de vocês, para chegar ao objetivo, né? Alcançar o sucesso que vocês querem, tá bom? Então vamos lá, direto ao ponto. Vamos agora para as dicas para criar sua estratégia, tá bom? Estudando inglês para conversação sozinho? Você está estudando inglês para conversação sozinho? Você está estudando para Enem sozinho? Você está estudando para o mestrado sozinho? Então presta atenção aqui, porque essa estratégia ela foi montada para você aprender o básico, intermediário e avançado, não é? Falando inglês, repetindo inglês, mas você fazendo isso, gente, você vai estar se preparando para tudo, tanto para a vida, né? Tanto se preparando para atuar no âmbito conversacional, como também nos exames, tá, gente? Naquele âmbito onde você onde vão requerer de você a habilidade técnica para ler o texto, para responder questões sobre textos, responder questões sobre gramática, vocabulário. Então você está se preparando para tudo. Então é um gente, um pacote, né? Isso aí é muito interessante, tá bom? Então vamos lá? Vamos seguir. Então, primeiro passo, eu quero dizer para vocês, saibam, coloquem nas mentes de vocês, tá? Adotem esse pensamento, tá? Essa certeza, coloquem como certeza na vida de vocês. Eu vou ser um autodidata, eu vou estudar sozinho. Então eu tenho que entender que a minha fluência, ela vai ser relativa. E o que é que isso quer dizer? Ela vai ser relativa ao que você estuda, gente. Lembre-se que ninguém vai fluir em nenhum idioma jamais. É impossível você fluir num idioma completo. Que tipo de fluência a gente fala quando alguém entra num curso de idiomas ou quando alguém passa a conviver com americanos, vai fazer um intercâmbio? Que tipo de fluência você vai adquirir? A fluência para atuar conversacionalmente, falando o linguajar básico, intermediário e avançado, dentro das competências que você domina. Você não vai adquirir fluência para falar com um engenheiro sobre termos técnicos, ele falando sobre muita coisa ali, gente, que às vezes a palavra que você entende, por exemplo, uma manga, você entende que é manga fruta, manga não sei o quê, mas a manga que ele está falando aí é um termo técnico para uma pecinha que tem lá na máquina que só ele entende. Você pode até entender as palavras. Sabe aquela coisa, gente, de você ir visitar o interiorzão, né? O interiorzão, aí tem aquele regionalismo, né? E as pessoas começam a falar umas com as outras, você fica escutando assim, e você entende palavras salteadas deles falando ali, mas você não sabe o sentido, o que é que eles querem dizer com aquilo, né? Só convivendo com eles é que você vai realmente entender como funciona. Isso acontece muito nas expressões idiomáticas no universo da língua inglesa e no universo de todas as línguas do mundo, pode ser francês, russo, alemão, o que for, gente. Vai existir isso. Então, a fluência ela é relativa. Então, trace o seu cronograma, trace a sua estratégia e saiba aonde você quer chegar. Não seja tão exigente com você, estabelecendo uma fluência que vai além do seu alcance, não é? Que vai além do seu alcance. Ou uma fluência que você vai misturar muita coisa complexa que não vai ter nada a ver com o teu dia a dia, nem vai ter nada a ver com o que você precisa aprender, não é? Não é o teu foco. Então você tem que ter foco. E foco, você tem que traçar a estratégia, saber o que você precisa aprender, quais são as situações do cotidiano que você precisa estudar, para você realmente atuar
tranquilamente com qualquer falante do inglês no mundo, tá bom? Com qualquer um no mundo. Sem monopólio do inglês americano, britânico. Quando eu falar de inglês, fala dos Estados Unidos, fala do inglês americano, falar com o americano, não, nada de falar com o americano. Falar com o jamaicano, australiano, canadense, falar com o irlandês do norte, falar com o escocês, falar com o britânico, com o inglês, falar com todo mundo, gente. Aonde houver inglês, até na ilha de Hong Kong, você vai estar falando inglês, então se prepara para isso. Sua fluência tem que ser, ela tem que ser desenvolvida de maneira racional, tá bom? Então teu foco vai ser para essa fluência relativa. O que é do básico que eu preciso para o meu dia a dia? O que é do intermediário que eu preciso para o dia a dia? E o que é do avançado que eu preciso para o dia a dia? Quando você for montar os seus diálogos, que eu vou mostrar para vocês a ferramenta mais à frente, então você vai montar em cima disso, tá? E aí, é interessante que quando você monta um diálogo, você vai mesclar básico, intermediário e avançado. Porque em determinados cursos que você vai fazer, cursinhos de idiomas, né? Eu sou professor de curso de idiomas e falo para vocês sobre isso. Então, o que acontece? Você vai começar do beabá, você vai começar cantando A, B, C, D, E, F, G. Isso é fato, né? E tem gente que até se chateia, não quer nem cantar isso aí. Pelo amor de Deus, passa, porque isso aí, né? Tem alunos que eles querem fluir. Essas coisas básicas, eles... difícil de convencer eles a ficar ali, né? De maneira amorosa, suportando aquilo ali. É um terror, né? Um sofrimento. Mas eles estabelecem básico com as coisas simples, intermediário as mais ou menos e avançada as mais complexas. O que acontece? Quando você monta um diálogo no dia a dia, você vai ter, gente, por exemplo, um exemplo de uma lição que você monta para o aeroporto. Então, eu já montei lição. Quando eu estudava era assim, gente, eu montava a minha lição para o aeroporto. Ok. No aeroporto eu preciso dizer para a atendente que eu vou fazer o meu check-in, que eu não fiz o meu check-in de maneira eletrônica. Eu quero fazer ali, ok. Ela vai dizer, ok, sir. E vai pedir o seu documento, né? Então, vai pedir your ID, your passport, vai pedir alguma coisa, vai pedir os seus documents, você vai ter que dar para ela. Então, como é que ela vai falar? Então, montar dessa forma, tá bom? Montar dessa forma. Só que aí você vai ter termos como, por exemplo, boarding pass, baggage claim check, você vai ter, outro exemplo, arrival gate, departure, ok? Então, como é que você vai montar uma lição, vai montar um diálogo para você começar a estudar sem considerar essas coisas? Sem tomar essas palavras como básicas. Boarding pass, baggage claim check. Isso, gente, isso é básico no aeroporto. Isso é básico. Todo mundo tem um cartãozinho e a referência para pegar a sua bagagem lá nas esteirinhas, para saber, tá lá o teu nome na malinha. Então você tem que saber. E outra coisa interessante é que você também vai precisar do cartão de embarque. Você vai precisar passar ali por aquela mocinha que está ali recebendo o seu cartão e vendo o seu documento. Você vai ter que ter o boarding pass, senão você não embarca. Já está dizendo boarding pass, cartão de embarque. Isso é básico, gente. Tem cursos de idiomas que você só vai aprender isso lá no avançado. Gente, quem está se identificando com isso aí, já fez cursinho de idioma e passou por isso, comenta aí. Deixa um comentário, gente. Coloca um comentáriozinho seu, tá? Coloca aí. Parece que está falando de mim, não é? Aconteceu isso comigo. Isto aconteceu comigo, né? Então, comenta, deixa um comentário aí e fala sobre isso. Mas, o que acontece? Os cursos, eles estão inovando, e cada vez mais eles colocando as situações básicas, pegando avançado, pegando intermediário e colocando nas situações do dia a dia, gente. Esses cursos, eles tendem a ganhar adeptos e, com certeza, segurar mais seus alunos, né? Segurar mais seus alunos, com certeza. Mas vamos lá. Então, fluência relativa. Você vai estudar o que você precisa, tá bom? Então, se você viu o edital lá de Enem, você viu o edital do vestibular tal, não sei o que lá, tal, você viu lá o assunto que vai cair. Então, o que você pega? Você pega lá o assuntozinho, é isso, isso e isso. Então, eu vou montar minha estratégia para estudar em cima disto aqui. Bom? Foco. Não perde o foco que você vai ter sucesso. No caso da fluência conversacional, você vai montar os diálogos situacionais. Gente, você vai estudar o situational English. Olha só. Situational English, ou seja, inglês situacional para o dia a dia, o cotidiano. Pode ser várias lições, vários diálogos que você monta, e você vai ter ali intermediário, básico e avançado dentro daquelas situações. Problema? Problema. Vai ter que aprender, tá bom? É dessa forma que funciona. Vai dar certo. Então, fluência relativa, vamos passar adiante para o segundo ponto, tá bom? Então, vamos lá.
Segundo ponto, escolha ou construção de diálogos. Ou você escolhe os diálogos, ou você constrói os diálogos customizados. Gente, quando a gente fala de customized dialogues, a gente fala da seguinte forma. Você vai procurar na internet, você vai comprar material se você quiser comprar material, você procura na internet, tem muitos aí, gente, que oferece. No YouTube mesmo tem vários vídeos assim situacionais, você coloca assim, inglês no aeroporto, vai aparecer um bocado de vídeo, né? Até com bonequinhos, com animações, vai aparecer com gente mesmo, pessoas reais, americanos, falando em situações de aeroporto. Você pode pegar aquele diálogo ali que está acontecendo no vídeo e você pode tomar aquele vídeo ali como seu ponto de partida. Não, eu quero começar aqui por hotel, eu quero começar por aeroporto, eu quero começar por supermercado. Então, cada situação do teu dia a dia você vai estudar, né? Você vai ali, aí o tempo você vai dizer como é que você vai fazer. Se todo dia você vai escolher ali um tópico. Eu aconselho o seguinte, que você passe, gente, pelo menos aí uma semana, né? Uma semana trabalhando o diálogo bem, porque aí você vai ter outras ferramentas que eu vou te mostrar daqui a pouco, você vai ter que gastar um tempinho também, não é nem perder tempo, falar perder, desculpa, você não perde tempo estudando, quem perde tempo estudando? Então, você vai ganhar tempo, na verdade. Então, você vai gastar um tempinho para você aprender, treinar aquilo ali sozinho e você vai para a batalha. Você vai o quê? Vai para o compartilhamento daquele conhecimento. Como? Vou te mostrar a ferramenta daqui a pouco. Você vai fazer isso indo buscar recursos para que você possa se certificar do seu aprendizado, viu? Se é que você já não está fazendo isso. Muita gente aí se identifica com isso aí que eu estou falando agora. Já está falando. Tem gente que corre para grupos, né? De Facebook, de WhatsApp, procura americanos para conversar, faz amizade com americanos, né? Tem gente que tem... Eu tenho conhecidos que começou estudando como autodidata, né? Tornou-se autodidata em inglês, e aí conversava com americanos, fez amizade com Deus e o mundo, gente. Deus e o mundo sem vergonha, colocou a cara mesmo, expôs a cara mesmo e foi para a luta, né? Foi para a luta. É assim que você tem que fazer, tá? Não tem que ter timidez. Quem quer falar inglês não tem que ter timidez. Se você visita paraísos ecológicos aí, ou paraísos, vamos lá, litorâneos, né? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês de um lugar chamado maravilhoso, maravilhoso pelas praias, sim, pelas piscininhas naturais, sim, pela Baía dos Golfinhos, sim, pelo Chapadão, sim, maravilhoso. Mas mais maravilhoso ainda, gente, para quem é assim como eu e você, que tem vontade de aprender inglês e tem inclinação a aprender sozinho, que você ama. Porque quem decide estudar inglês sozinho, ele decide por dois motivos. Um, por necessidade, né? Outro, porque ele ama o inglês, porque ele quer, ele acha bonito, ele acha legal, ele quer falar, ele sabe que o inglês é importante para a vida dele, ele precisa falar, né? Ambos precisam por necessidade e julgam importante, mas cada um com o seu foco. Cada um com seu foco. Se o seu foco é falar inglês fluentemente, um lugar como esse, gente, é maravilhoso. Porque lá você vai ter, se você quiser ser poliglota e visitar um lugar como aquele, você vai ter polonês, você vai ter dinamarquês, você vai ter inglês, holandês, você vai ter todo tipo de gente do mundo inteiro. Mas principalmente gente falando inglês, porque a língua de todos lá é o inglês, porque o polonês não fala a língua do italiano, o italiano não fala a língua do escocês. Então como é que vai ser? O idioma universal, inglês. Então todo mundo falando inglês, gente. Então você... Show, show! Então você pode visitar lugares como esses, então escolha o melhor. Você que é autodidata, que gosta de inglês, gosta de conversar em inglês, quer aprender o inglês. Quando você for fazer uma viagem, vai gastar numa viagem? Então, gente, primem por isso. Era o que eu fazia, gente. Eu procurava lugares onde eu poderia ter contato com o inglês. Então, isso é muito importante. Se bem que eu fui fazer isso muito mais tarde, né? Muito mais tarde. É o que eu disse para vocês. Eu gostaria de lá atrás poder ter tido, né? Ter essas vantagens que tem hoje, essa facilidade que tem hoje, gente. Ah, se eu tivesse, né? Ah, se eu tivesse. Então foi dura, minha batalha foi árdua, foi muito dura. Mas hoje vocês têm isso à disposição. Então, escolha o diálogo. Como é que você escolhe o diálogo? Vá na internet e escolha os diálogos. Então, você tem que fazer uma... Quais são as situações do cotidiano? Faz uma listinha, gente, tá bom? Faz uma listinha. Hotel, restaurante, aeroporto, universidade, falar com o atendente da universidade, professores, o linguajar da universidade. Então você monta, procura um diálogo voltado para isso, que é para você trabalhar isso. Agora, situacionalmente, gente, você tem que aprender inglês por situação. Você vai estudar, eu quero aprender, eu quero ser fluente em conversação no hotel. Eu quero ser fluente em conversação no hotel. Então eu vou fluir. Gente, você já é fluente a partir do momento que você domina uma situação de hotel.
Por quê? Porque eu disse para vocês, a fluência relativa. Então, não se cobre demais. Diga, quando alguém perguntar para você, você é fluente em inglês? Bom, sou fluente em situações de hotelaria. Se eu estiver no hotel, eu tenho fluência para conversar sobre aquilo, né? Você é fluente em inglês? Sou. No aeroporto, eu te levo, eu faço check-in com você, eu coloco você no avião, eu pego o teu boarding pass, eu pego o teu baggage claim check, eu te digo onde é o overhead compartment no avião, onde você tem que colocar as coisas. Quando a aeromoça, né, a flight attendant, ela disser para você, please, put your bags in the overhead compartment. Então, se você não entendeu, eu vou dizer para você que ela está mandando você colocar em cima, porque não pode ir embaixo, tá bom? No overhead compartment. Então, isso eu vou dizer para você. Então, eu sou fluente nessa situação. Então, bata palmas para você, gente. Bata palmas para você, porque você é fluente numa situação de aeroporto. Você agora passa a ser fluente numa situação de hotel. Depois de restaurante. Depois de outras situações, gente. Aí depois você faz uma sessão eleitoral. Como é que eu falo com o americano sobre eleição, sobre voto, sobre a minha sessão? Como é que é esse negócio? Como é que eu falo? Então, vai procurar aquela lição específica. Se você não quiser escolher na internet, eu vou te falar agora daqui a pouco como é que você vai construir esses diálogos, tá bom? Você também pode construir. Fica até mais fácil, porque você procurar na internet, às vezes não tem determinados assuntos. Aquele diálogo bem montadinho que você precisa. Às vezes são longos demais e às vezes curtinhos demais e você pode montar customizado. Já está dizendo aí. Escolha ou construa os diálogos de maneira customizada, tá bom? Vou te mostrar que ferramentas você vai usar daqui a pouco para você fazer isso. A escolha é mais rápida, claro, você vai na internet e já vai achar, mas eu não desprezaria e não tiraria os olhos de construir seus próprios diálogos. Por quê? Porque você vai estudar de acordo também com aquilo que você julga necessário naquele momento. Poxa, eu acho que eu vou estudar isso aqui, mas não encontrei determinados diálogos na internet que me trouxesse isso aqui assim, falado, para que eu pudesse repetir. Vou construir agora o meu diálogo, tá bom? Então você pode construir. Vamos para o terceiro ponto agora, gente. Vamos lá. Elaboração da word list. Você tem que saber que para você estudar sozinho, você tem que colocar na sua mente uma coisa. Ninguém fala um idioma sem vocabulário internalizado. Eu não estou falando memorizado não, gente. Presta atenção. Existe uma grande diferença entre vocabulário memorizado e vocabulário internalizado. Quando eu memorizo, eu posso memorizar, por exemplo, eu costumava na minha idade lá de ensino fundamental 2, né, de ensino médio, eu costumava memorizar provas de história. E aí me perguntaram, essa eu lembro até hoje, gente, o nome das 3 caravelas, né, aquelas caravelas tal, que eu não lembro mais nem como era a pergunta, mas é muito tempo, gente. Mas era Santa Maria Pinta e Nina. A resposta era essa, eu ainda lembro até hoje. Mas se me perguntar o resto, eu não sei mais nada. E o que acontecia era o seguinte, quando eu fazia a prova de história, eu pedi até para os coleguinhas ficar me perguntando, né? Pergunta aí para ver se eu estou bem, né? Se eu estava bem preparado. Isso, se você se identifica também com isso, ó, deixa o comentário aqui também, tá? Comenta lá, coloca lá a parte da história aí, parece que estava falando de mim, né? Combina comigo, né? Tem tudo a ver comigo. Porque, gente, eu memorizava aquilo ali. Quando terminava a prova, e olha que eu tirava nota boa, hein? Eu tirava nota boa, porque era bom de memória. Quando terminava aquela prova, passava mais ou menos aí um dia, se o coleguinha me perguntasse a mesma coisa, gente, eu não sabia mais nem para onde ia aquilo, eu não sabia mais nada, misericórdia, né? Ele fazia uma pergunta, eu dizia logo para ele, é a 7ª trombeta do Apocalipse, o mundo está se acabando, que eu não sei nada disso aí. E ele dizia para mim, mas você estudou ontem? Eu digo, pô, foi ontem, e hoje é hoje. Hoje é hoje, eu não lembro de mais nada. Isso acontecia, gente. Então, você memorizar é fazer isso que eu fazia. O que é que um professor de história para ensinar a história faz? Ele não memoriza a história, ele internaliza a história, ele adentra a história, ele vive a história, ele sente a história. Então você precisa internalizar o seu vocabulário. E como é que você internaliza? Da mesma forma que uma criança internaliza associando, sem ir para a escola, ele desde um aninho de idade, ele já começa ali a repetir as palavras que o pai fala, a mãe fala, tal, no processo natural vital do ser humano. Então você vai fazer isso de uma forma de que você tenha a sua word list dentro do seu vocabulário. Então a sua word list ela vai partir do diálogo que você criar. Você vai criar o diálogo, tá? E aí você vai tirar as palavras principais daquele diálogo, né? Que você precisa ir buscar.
tá? Porque vai ter palavra que você vai colocar ali, por exemplo, que você não tem no seu vocabulário, quando você montar o seu diálogo, né? Ou o seu texto ali para estudar. Então você vai buscar aquelas palavras e vai colocando na sua lista. Sua lista. Pode colocar sem ordem mesmo. Vai escrevendo, gente. Vai escrevendo as palavras. Depois você coloca. Tem programas aí na internet que coloca na ordem alfabética. Basta você pegar o texto, colar lá e mandar colocar na ordem alfabética. Ele já coloca na ordem alfabética todas as palavras. É rapidinho, você não precisa nem reescrever tudo. Isso pode acontecer. Então, essas palavras aí é o teu vocabulário que você tem que estudar antes de você entrar no teu diálogo que você mesmo criou, você escolheu, tá? Então, isso é fato. É como se você estivesse já treinando para ir buscar palavras num texto de Enem, de qualquer outra coisa. Você vai precisar procurar palavras-chave, cognatos, transition words. Você vai precisar procurar isso, gente. Então, se você começa fazendo isso agora na tua fase de estudo autodidata para aprender o inglês, para fluência, para falar, você está se preparando também por tabela para esses eventos. Aí não vai ter mestrado, não vai ter doutorado, não vai ter qualquer concurso público ou prova de legislação aduaneira, que tem a legislação aduaneira ali, dessa área aí que cobra, gente. Cobra aí inglesinho, Polícia Rodoviária Federal, tem ali alguma coisa de inglês que você vai precisar fazer. Então, se você está se preparando para isso, você já fazendo isso que eu estou dizendo para você, você vai estar matando não, ninguém mata nada. Você vai estar abraçando 2 coelhos com os seus 2 bracinhos, tá bom? Abraça os 2 ao mesmo tempo, pronto, dá um abraço nos 2, nenhum fica com ciúme, ok? Então vamos lá. Então, a elaboração da word list também vai ter a ferramenta. Eu vou mostrar para vocês como é que vocês vão fazer isso mais à frente. Agora, vamos lá. Tópico 4. Deixa eu ver aqui. Ok, tópico 4. Deixa eu voltar aqui, gente. Um pouquinho. Vamos lá. Isso. Uso das ferramentas. Vamos lá. Olha as ferramentas. O eu do passado, que estudou sozinho, e o eu que eu gostaria que fosse com essas ferramentas lá atrás, ou seja, o eu do futuro, tá bom? Então, o eu do futuro seria isso aí. Lá atrás, eu queria que eu tivesse essas ferramentas lá atrás. Então, foi assim que eu montei isso aí, gente. Não é que eu tenha estudado com isso, tá? Mas, pela experiência que a gente tem, isso aí seria o ideal. Atrás, internet, gente. Em 88 não tinha celular, em 88 não tinha nada disso. Vocês têm na época de os Golden Times, né? Golden Times. Tempos de ouro, gente, com certeza. Vocês têm tudo à disposição de vocês. Mas vamos lá. Uso das ferramentas. 4.1 Google Translator. Você vai usar o Google Translator. Peraí, professor, mas eu vou usar Google Translator? Eu vou aprender o inglês traduzindo? Nada disso. O Google Translator, ele vai servir para você criar alguma coisa aí que eu falei para você agora há pouco. Você vai criar o seu diálogo ou a sua situação, né? A sua situational lesson, você vai criar no Google Translator, ok? Você vai criar lá. Traduzir? Não. Você vai criar a partir dele, tá bom? E vai também usar o Google Translator para você pronunciar no Google Translator e ele vai entender você falando. A partir do momento que ele entende, se você não tem agora um americano para treinar, se você não tem outra pessoa para treinar, mais à frente, quando você tiver mais conhecimento, que você vai procurar pessoas, né? Já vai procurar já dentro do Facebook, né? Aí vai estar lá o WhatsApp, Messenger, para você trabalhar com essas pessoas. Se você não tem ainda esse grupo formado, a saída agora, a priori, é você usar o Google Translator. Eu vou mostrar para vocês como é eficiente, gente. Como a coisa funciona. Muita gente não sabe. Sabe que tem aquilo ali, mas nunca pensou em usar dessa forma. A gente vai mostrar para vocês, tá? Então, Google Translator. Use o Google Images. Lembra que eu falei para vocês, não memorizem palavra, internalize as palavras? Então, pega as palavras do vocabulário e digite. Aquilo que for verbo, escreva uma frase com ele, tá? Escreva uma frase com o verbo. O Google Images, ele entende frase. Se você colocar assim, the boy is riding a bike now. Ele vai colocar lá o garotinho lá, ó, pedalando a bicicleta lá, ó. Ele vai colocar vários para você ver que é um garotinho andando de bicicleta, né? Usando a bicicleta ali como meio de transporte. Se você colocar It's raining today, ele vai mostrar ali um bocado de fotinhas com a chuva caindo, gente, tá? Então, ele entende a frase e entende também palavras. Então, você vai internalizar uma foto, uma imagem, fala mais do que 1000 palavras. Então, internalize as palavras, olhe para a imagem, internalize aquilo. Então, é isso. Oh, my gosh.
So, that's the connotation of the word or of the sentence. É esta a conotação. That's the meaning of it. Este é o significado dele. Now I know it. Now I know it. Então agora você sabe. Agora você conhece. Então a partir do momento que você olha, associa, você internaliza, isso vai fazer uma grande diferença mais à frente. Isso não quer dizer que você não vai precisar ir buscar a tradução de uma ou outra palavra, que você não vai conseguir entender pelas imagens. Às vezes acontece, gente. Mas isso é a exceção. Isso não é a regra, tá? Esta é a exceção. TheFreeDictionary.com. O site do TheFreeDictionary.com tem, gente, maravilhoso. É muito bom esse site, porque ele tem lá reunido praticamente os dicionários do mundo todo. Então, quando ele dá uma definição para você de uma palavra que você coloca lá para ele buscar de inglês para inglês, ele vai buscar de fontes variadas, de várias fontes, de vários dicionários do mundo, e vai colocando ali para você muita coisa legal. Ele dá a pronúncia também, americana e britânica, e ele dá a tradução, se você precisar da tradução, que eu espero que você não precise, porque você vai para o Google Images e você vai lá internalizar e não vai precisar estar traduzindo ou olhar tradução de nada. Então evite ao máximo, gente. Se for em última instância, em último caso, se já chegou no STF, tá? Aí você vai lá e busca a tradução. Vai te ajudar, tá? O bom é que você não fique com dúvida, tá? Agora, se puder evitar, tranquilo? Faz o que eu estou dizendo. TheFreeDictionary.com, tradução de inglês para inglês, ou seja, a palavra vai ser definida para você de inglês para inglês, tá bom? E no Google Images, as imagens, você vai digitar ali, ele vai dar as imagens para você. Um outro detalhe importante é o WhatsApp e o Messenger. Então, você vai usar esse WhatsApp e o Messenger num momento estratégico, né? Num momento bem legal, um momento especial, né? Um momento bem legal dessa tua trajetória aí, dessa tua jornada. É quando você já tem um conhecimento, quando você já tem algum conhecimento, algum embasamento, quando você já se fortaleceu com algumas lições e você precisa treinar, tá? Eu não diria nem lições, mas uma lição só, mas o vocabulário completo daquela lição, daquela situação você domina. Então agora você vai partir para se certificar. Tá certo, gente? Agora cuidado. Você não vai testar as pessoas. Você vai buscar das pessoas, não é? Essa afirmação. E como é que vem essa afirmação? Através do WhatsApp e o Messenger, onde você vai procurar pessoas em grupos. Se você é de menor, vale salientar isso, gente, quando a gente fala sobre isso, é de menor, vai para grupos, vai para isso, procura um grupo de estudo, gente, confiável. Nós temos vários grupos aí na internet, no Facebook, que são confiáveis, com moderadores sérios, que não admitem determinados tipos de conversas, né, de linguajar, entendeu? Todo mundo focado em estudo, todo mundo com boa vontade, mas a gente sabe, gente, que mesmo nesses lugares alguém entra e entra mal intencionado. Então procura com o pai, com a mãe, observar isso, procura com o responsável, alguém que possa dar orientação, se está seguro, se não é, quem são essas pessoas, mudou o assunto dentro do WhatsApp, do Messenger, naquele grupo que você formou, para você conversar. Os grupos que você tem que formar, gente, grupo aí, forma um grupo aí com 8, 9, 10 pessoas naquele grupinho, não forma com muito não, fica aquele enchendo o saco, fica muita gente enchendo o saco o dia todo, né? Muita gente não gosta de grupos. Eu gosto de grupos, alguns grupos me interessam, mas quando o grupo tem muita gente, eu corro deles, gente, porque fica o dia todinho aquela coisa tal, e fica chato demais, né? Fica chato. Às vezes é besteira, mas tem grupos que são sérios, que tudo que chega para você é coisa boa, tá? Então, nesse grupo que você vai montar, quando alguém falar ou chamar você, vai ser tipo assim, hello guys, is there anyone who wants to talk to me right now? Is there anyone wanting to speak English right now? Is there anyone in the group right now wanting to practice the English they have studied? Or, hey guys, hello, good morning. Do you want to practice English now? Yes, I do. So let's go. E aí começa a prática, gente. Começa a prática. Aí você começa mandando áudio para ele manda áudio para você. Muito legal, tá certo? Daqui a pouco eu falo sobre a técnica do WhatsApp. Como é que você vai usar o WhatsApp? Não é simplesmente para conversar somente, né? Vai lá, vem cá, e um entende o outro e vai praticando. Você vai usar também para escrever, para digitar. Então você vai estabelecer, também tem critérios para estabelecer quando vai ser conversacional, quando vai ser de forma escrita, quando vai ser falado, quando vai ser digitado, né? Porque vai ter momento que você vai to text, tá? Para praticar a tua escrita, aquela forma formal, para você escrever bem. Então hoje, gente, é o dia da escrita. Todo mundo só escrevendo em inglês. Amanhã, conversação, é falado, é áudio, tá?
Então vai fazendo o seguinte, vai catalogando isso aí, vai salvando esses áudios na tua pasta para você ir tendo essas conversações sobre cada lição para você ir escutando depois e você ir tendo uma ideia de como está a tua evolução. Vai salvando esses áudios, gente, numa pasta Lesson 1, Airport. Aí você salva ali as conversas que você teve com todos os seus colegas a respeito daquela lesson, a respeito daquele assunto, tá bom? Então isso é muito importante para você. No Messenger, também a mesma coisa. E usar o YouTube também, que é uma ferramenta maravilhosa, gente, que vocês vão usar, tá? É a última ferramenta, o YouTube, ok? E no YouTube vocês têm realmente algo fantástico, né? O que você faz no YouTube? Ah, eu vou assistir vídeos. Vai assistir vídeos, legal. Mas como você vai assistir esses vídeos? Note que você está começando o inglês, tá bom? Então eu vou falar para vocês sobre como utilizar isso aí. É muito importante você saber usar o YouTube a seu favor, tá bom? Claro, você vai usar também a seu favor se inscrevendo no nosso canal já para receber todos os nossos vídeos, gente. Esse é o segundo vídeo extra do nosso canal e vamos estar colocando mais, vai começar para a semana já as aulas para Enem e para mestrado, doutorado, com as provas sendo analisadas, né? A gente vai estar fazendo, porque é a finalidade desse canal também. A gente vai estar, claro, colocando provas e vídeos extras comentadas e analisadas aqui, mas nada vai chegar para você, nada vai chegar se você não se inscrever no canal, se você não ativar o sininho das notificações, não é? E no final do vídeo, se você gostou do que nós falamos aqui, se você se sentiu mais livre, leve e solto, né? Diante dessa batalha, dessa guerra aí em busca do conhecimento, tá certo? Deixa o teu like. Se você achar que isso aqui está libertando você, né, de certos pensamentos que você já está de desistência, vou desistir, eu não vou conseguir, eu não vou chegar lá, não tem como, eu não tenho a estratégia correta, eu não sei estudar sozinho. Eu quero te ajudar, tá bom? Então vamos lá? Quinto e último aqui, vamos lá, eu quero falar para vocês agora, grupos nas redes sociais, escrita e leitura sempre em inglês, tá bom? Lembre-se disso, grupos nas redes sociais que você vai montar, escrita e leitura sempre em inglês, pelo amor de Deus. Eu vejo vários moderadores reclamarem, eu entro lá também, gente, eu visito. Aí tem gente lá colocando tudo em português. Tudo bem que um aluno básico vai fazer uma perguntinha, às vezes uma pergunta para Enem, tudo mais. Mas você entrar num grupo que está dizendo ali, gente, pratique seu inglês, aprendendo inglês sozinho, falando inglês sozinho. Aí você entra ali para falar português, para escrever em português, gente, pelo amor de Deus, pelo menos usa o tradutor em inglês, a tua mensagem em inglês, gente. Porque as pessoas vão ficar... Você já foi vítima disso. Algum aluno ali, ou alguma pessoa ali, algum membro do grupo, aliás, entrou ali e disse assim, gente, vamos escrever em inglês. Quem já passou por isso? Deixa o comentário também, gente. Eu quero ler o seu comentário. Quem já passou por isso? Você falou lá em português num grupo que é para prática de inglês. Aí você foi lá e está escrevendo tudo em inglês. Aí alguém chegou lá e disse, gente, por favor, vamos falar inglês, escreve em inglês. Assim você não vai desenvolver o teu inglês. Aí você diz, mas eu não sei falar inglês ainda, é correto. Coloca o que você sabe, coloca no corretor lá e vê o que é que o Google Translate vai dar para você. Aí você vai lá e completa e coloca lá, gente. Mas não coloca em português. Coloca em inglês, tá bom? Faz isso. For God's sake, ok? Pelo amor de Deus, faz isso. Porque se você está querendo aprender inglês sozinho, se você quer fazer a coisa, então dá a cara a tapa, gente. Vai lá e tenta escrever em inglês. Se você errar, tenha certeza que vai aparecer um monte de almas benditas, maravilhosas, né? Amicíssimas. Elas vão chegar lá e vai dizer assim, olha, e você seja humilde. Olha, gente, eu estou iniciando, talvez eu tenha errado. Se eu tiver errado, por favor, me corrijam. Ok, você foi humilde, você abriu-se para a correção e deu às pessoas a liberdade de fazerem isso para você. Então elas vão lhe ajudar. Vai aparecer muita gente ali, olha, não usa o passado simples, usa o present perfect. Numa situação como essa, você faz assim, tá bom? Legal? Olha como é que fica a frase correta. Tararam, tararam, tararam. Por causa disso, por causa disso e por causa disso. Olha só, você tendo professores à sua disposição, porque você foi lá e colocou uma frase, você foi corajoso e corajosa e fez isso, tá bom? Então, escrita e leitura sempre em inglês. Pesquisa como suporte, gente. Pesquisa como suporte. Lembre-se, fazer pesquisa é fundamental. É fundamental. Você pesquisar, tá bom?
não se esqueça disso. Um bom estudante, ele pesquisa sempre. Então, o que é que você vai fazer? Buscar essas palavras. Se as palavras que você não tem para o vocabulário, que você acha que você poderia ter aquela palavra, e a palavra não está ali quando você montou o teu diálogo, e tem algo mais, pesquise isso aí. Vá buscar isso aí e coloque dentro da sua estrutura, tá bom? Então, pesquisar em sites, pesquisar no YouTube, pesquisar em páginas do Facebook, na internet. Faz isso, gente. Vai buscar. Pesquisa como suporte para isso que você vai fazer, tá bom? Então, garimpo de praticantes para o WhatsApp Messenger em áudio. Então, garimpe. Você vai garimpar. Não é em serra pelada não, viu? Não é em serra pelada não. É em serra vestida mesmo. É em todos os vestidos que tiverem no Facebook, não é? Em todas as páginas, gente. Vão nas páginas. Tem muita, ó. Aprendendo inglês sozinho, falando inglês, grupo para falar inglês, grupo, coloca lá, gente, falando inglês, falar inglês, aprender inglês sozinho, vai aparecer um bocado de páginas para você, se é que você já não tem várias páginas, não é? Então você vai lá e começa a conversar com as pessoas, coloca lá a mensagem, gente, eu estou querendo montar um grupinho com 10 pessoas, no máximo 10 pessoas, para começar meus estudos. Eu sou autodidata, estou estudando sozinho e estou montando lições situacionais, por exemplo, aeroporto, restaurante, hotel. Eu gostaria de pessoas que pudessem entrar nesse grupo e a gente discutir sobre esses assuntos situacionais, passo a passo. Explique para as pessoas, não engane as pessoas, dizendo que você tem um idioma avançado quando você não tem, um intermediário quando você não tem, porque é muito chato as pessoas entrarem num grupo de inglês avançado e só se deparar com pessoas que não falam sequer o básico correto. Então, aquelas pessoas, elas vão ficar tristes, porque elas precisam estar num grupo que seja, vamos lá, compatível com o conhecimento que elas têm, não é? Então, explique qual é o seu grupo. Diga, eu estou começando, estou no básico, eu estou lidando com lições por situação, estou com situação de hotel, situação de restaurante, eu estou aprendendo assim. Tem alguém interessado em participar desse grupo para a gente conversar sobre essas situações? Vão aparecer milhares, muitas pessoas vão aparecer nesses grupos. Quem está nesses grupos é porque quer falar inglês. Quem está nesses grupos é porque quer desenvolver, quer praticar com você. Mas elas precisam saber que você existe, ok, criaturinha? Precisa saber que você existe. Então vai lá e fala, monta o seu grupo para que você termine a lição e já vá praticar com aquele teu grupo. Você termina a lição, já pratica com aquele teu grupo. Você pode até trocar experiências dessa estratégia. Pede para esse colega teu que vai entrar nesse grupo, assiste o vídeo do Inglês Prático de A a Z, não é? Que são conselhos e dicas para os autodidatas, né, para estudar sozinho. Assiste, porque eles vão assistir também, vão montar a mesma estratégia e vocês vão ter algo em comum, né, e afinidades aí, tá bom? Então tá aí, sempre em áudio, gente, WhatsApp e Messenger em áudio, você garimpa. Agora, eu falei para vocês, vamos escrever? Vamos. Aqui é colar, você coloca o seguinte, olha, gente, hoje nós vamos só escrever. O grupo hoje é para escrever. Quem mandar áudio, vou apagar. Eu não vou responder, ok? Mandou áudio, não há resposta. Só escrita. Você pode determinar até 2 dias de escrita, para que você pratique mais aquele vocabulário escrito, gente, escrito. Que você vai precisar se preparar para outras vertentes, que são Enem. Você precisa se preocupar por outras coisas, você precisa ler, escrever. Escrevendo, você vai lendo, vai tendo um contato com a leitura, vai desenvolvendo essa capacidade, essa competência para uma leitura mais eficiente, mais eficaz, né? Contundente. Então faz isso, tá bom? E por último, análise crítica das interações. Essa análise crítica das interações analise depois que você terminar o chat, você terminar no WhatsApp, no Messenger, você terminar com qualquer colega ou colegas ao mesmo tempo, faça uma retrospectiva daquilo que você escreveu e daquilo que eles escreveram. Procure ser crítico com você primeiro. Critique você primeiramente, tá bom? Identifique os erros que você cometeu escrevendo, porque ali no momento você não percebe, mas depois que você corre o olho, você go over the chat, você vai ver que realmente vai ter falhas ali, vai ter falha, vai ter o uso de um tempo verbal errado, vocabulário errado, você escreveu uma palavra errada, que acontece muito até no português, muito acontece. Então você vai ali se critique, faça uma autocrítica do que você errou para você melhorar. Ou seja, no próximo chat eu não posso mais cometer esse erro, isso aqui. E se for um erro gramatical, pesquise, vá lá de novo na lição que você construiu e analise isso aí, tá bom? Entendido isso aí? Análise crítica das
interações, tá bom? Então, é isso aí. Agora, nos áudios, como é que você faz nos áudios? Nos áudios, você vai escutar o diálogo, né? Ele falando, os seus colegas falando, você vai escutar, né? Mas, principalmente, escute a você mesmo ou mesma. Passe o seu áudio e fique escutando o seu áudio. E aí, compare com as séries que você assiste, com os filmes que você assiste, com os podcasts que você escuta e veja o quanto você está se aproximando da pronúncia, principalmente. Porque a entonação, gente, a entonação é uma coisa que não nativos não vão chegar nunca à entonação perfeita do idioma quando você não é nativo. A gente tenta chegar perto, né? Você vai fazer uma pergunta. As perguntas no inglês são cantadas, né? Excuse me. Can you come out and play? Can you come out and talk to me? Can you come out and talk to me? É cantado, gente. Isso é entonação. Tem gente que não gosta de falar assim. Então, a entonação é o mínimo. O que você tem que fazer é pronúncia correta, para não dar a entender a um americano ou um britânico ou qualquer pessoa que fala inglês uma coisa quando você está falando outra coisa. Tá bom? Então, isso é muito perigoso. Então, vamos pronunciar corretamente. Então, escute o seu áudio e aí você vai treinar melhor. Você vai se escutar falando. Você vai dizer, preciso melhorar aqui. Preciso melhorar ali, tá bom? Então você precisa. Recorra ao thefreedictionary.com, vá lá e clique lá na pronúncia e escuta aquela palavra que você falou, que você achou meio estranha a sua pronúncia. Vá lá e escuta novamente. Você vai ver que destoou da sua pronúncia. O que é que você faz? Pronuncie mais vezes. Pronuncie mais vezes lá no dictionary.com. Quando você tiver as pronúncias britânica e americana bem reforçada, você corrigiu aquela pronúncia, volte e vá lá no Google Translator e tente pronunciar para ele. E veja o que é que ele vai escrever, tá bom? Pronuncia para ele e ele vai escrever a palavra que você está falando. Também vou mostrar para vocês como acontece isso, tá bom? Então, beleza? Para não ficarmos com um vídeo muito longo, gente, eu vou parar por aqui, tá bom? Próximo vídeo que eu vou fazer para vocês. Estou postando esse vídeo no mais tardar na segunda-feira, tá? A gente vai postar isso aí para vocês. Em breve a gente está jogando isso aí, vai chegar para vocês. Então se inscreve agora, porque o próximo vídeo é mostrando a vocês como usar as ferramentas, tá bom? Como usar essas ferramentas aqui, ó, todas elas. Eu vou mostrar para vocês como vocês irão usar, tá bom? Então falei, explanei aí como a gente vai trabalhar, qual é a estratégia que a gente traça para isso. Isso não é uma estratégia universal, gente, que todo mundo pensa igual, que os professores todos pensam igual. Não, isso foi uma estratégia que eu montei até para direcionar para alunos, para mostrar a pergunta. A gente tem que ter resposta. O professor que se preza, ele tem que ter respostas para o aluno. Mas não é resposta de Teacher, what's the meaning of read? What's the meaning of book? What's the meaning of car? Não é resposta para perguntas e dúvidas de sala de aula. A principal dúvida do aluno é, professor, como eu estudo para aprender? Me ensine a estudar, professor. Porque se eu tiver uma metodologia de aprendizado eficiente, eficaz, com certeza eu vou acompanhar suas aulas melhor em casa. Eu quero aprender a estudar em casa, professor, para reforçar, para eu chegar aqui mais bem preparado. Então, isso todo professor tem que ter, tá? Tem que ter. Então, pensando nisso, eu montei essa estratégia do que eu gostaria que eu tivesse, gente, lá no passado, em 88. Eu falei para vocês no começo do vídeo. É isso aí, tá? E aí cheguei nisso aí que eu gostaria de ter, mas não tinha, gente, eu não tinha. Naquele tempo, o máximo que a gente tinha era Atari e Master System. Master System era o videogame da época, tá, gente? Atari e Master System, com a galinhazinha atravessando a rua e a gente doido para não deixar os ônibus matar ela. Aqueles joguinhos que o pessoal fazia em disquete verbatim, aqueles disquetes bem grandes. Bom, gente, não tinha isso. Vocês têm hoje nas mãos de vocês. Vocês vivem num momento glorioso, né? É festa, gente. Tecnologicamente é um momento de festa mundialmente falando, né? Lindo de se ver. Então aproveitem e façam isso. Hoje você pode cada vez mais estudar sozinho, sim, né? Mas lembre-se, você vai ter que compartilhar esse conhecimento para se certificar. E para se certificar, se autoafirmar, você precisa de outros. Você precisa garimpar, você precisa buscar voluntários para conversar com você, você precisa interagir, dar a cara a tapa, buscar expor-se para automaticamente alcançar esse sucesso que você tanto almeja, tá bom? Um abraço para vocês,
Fiquem com Deus e o próximo vídeo está saindo. Então vamos lá, se inscreve, deixa o like pra gente, tá bom? Ativa o sininho, porque a gente com certeza vai notificar você desse vídeo, desse próximo vídeo, né? O vídeo que vamos falar como usar cada ferramenta. Um abraço para vocês, um beijo no coração e voltamos em breve. Bye!